Então, eu ficaria muito ligado, e tenho dito todos os dias para vocês, nas situações de tensão que estão fora do eixo hoje majoritário do conflito entre Rússia e Ucrânia. Adicione a questão entre Polônia e Belarus ao que nós já colocávamos do Cáucaso, ao que nós já colocávamos da Síria, aonde o exército árabe sírio está atacando as forças ligadas à Turquia. A Turquia que está tendo muita dificuldade para avançar no Iraque. A Turquia que colocou 15 mil soldados, inclusive tropas e forças de assalto de elite, para ingressar no território iraquiano e avançou pouco mais de 1 quilômetro. Quem está armando estas forças curdas, que não são as forças do Barzani, do KDP, porque muito provavelmente o Barzani está junto com os turcos, pelos últimos movimentos do Barzani, a liderança do KRG, do governo regional curdo, está junto com os turcos. Gostem ou não, ativistas curdos aí que reclamam no Twitter e tudo mais, essa é uma realidade de fato, né? O exército turco não consegue avançar contra aqueles curdos que são ligados ao YPG, ao PYD e ao PKK. Quem está armando? Quem está... Eu vou além. Quem está... Porque foi assim que eu ouvi, refleti e concordei. Quem está fornecendo as imagens de satélite referentes às movimentações das tropas turcas que têm sido atingidas de maneira eficaz por esses grupos curdos que têm poucas condições a priori materiais de fazer esse enfrentamento contra 15 mil soldados turcos apoiados por helicópteros e por caças e por sistemas terra-terra, por artilharia, por... Enfim, quem está segurando esse avanço da Turquia no Iraque? Eu tenho uma opinião e vou dividir com vocês. Muito provavelmente os interesses, não apenas da Rússia, mas também do Irã. O Irã que percebeu que o Barzani foi a Baku e que há toda uma movimentação no sentido de criar constrangimentos ao Irã, partindo de uma aliança, inclusive com os curdos que governam a região de Arbil, a região do KRG. Agora, quem está lutando contra os turcos lá não são esses curdos, são curdos ligados à Turquia e são curdos ligados ao PKK da Turquia e ao PYG, ao YPG da Síria. Para mim, quem está armando são russos e iranianos. Essa é a perspectiva inicial, para ser muito franco. Eu sou muito comedido, sou muito parcimonioso, eu até postei agora há pouco no Twitter que a maturidade leva à sobriedade, por vezes a gente tem muitos dedos para colocar as coisas de uma forma muito cabal, porque eu acho que é um compromisso, inclusive de responsabilidade. Nós começamos a live, está com 14 minutos de live, já tem 2 mil pessoas. Essa live deve ter, no seu auge, 4 mil pessoas paralelamente, 40, 50, 60, 70 mil views. Então a gente tem que ter responsabilidade, porque eu sei que aqui também tem muitos formadores de opinião e muita gente que, a partir daqui, inclusive, leva esse debate para discussão em meios oficiais. Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu não posso, em função da ação de outra pessoa, de outros comunicadores, de outros proprietários de canais, de outros conceitos que são difundidos nas redes sociais, agir da mesma forma. Eu tenho que ter responsabilidade de acordo com os meus valores. Mas eu digo para vocês que isso pode estar acontecendo. Pode estar acontecendo. Claro, o que foi divulgado nessa semana que passou em relação a possíveis rusgas entre o Irã e a Rússia, a questão dos Sukhoi 35, eu já disse, a prioridade da Força Aérea Russa é evidente em relação à produção dos Sukhois, até porque os ucranianos devem receber os F-16 mais tardar aí, meados de novembro, dezembro, se nós não tivermos alguma novidade. Então, a prioridade da indústria de aviação militar é da Federação Russa, da Força Aérea Russa. O que foi suscitado nesse momento e nesse contexto diz respeito à possibilidade, né? Hoje eu sei que o Márcio está aqui com a gente, e a gente comentou isso até antes do Márcio, de que, da mesma forma que o Putin tem essa aliança com o Lukashenko e levou as armas nucleares táticas para Belarus, ele pode levar essas armas nucleares táticas para Teherã, se ele perceber que o Irã será atacado. A verdade é que se constitui uma malha, sob o ponto de vista geográfico, de um certo cerco à Federação Russa. Isso é indiscutível. A verdade é que, sob o ponto de vista dos mapas, sob o ponto de vista dos espaços, em relação à Europa, a gente já tinha o dado dos embargos, das restrições, derivadas, inclusive, do início desse conflito, quando decisões, muitas vezes até difíceis, em relação à obtenção de unanimidade ou de coesão, foram
tomadas pelos órgãos, pelos poderes decisórios dentro da União Europeia, principalmente. Então, a Europa, basicamente, uma exceção ou outra, pontualmente, mas basicamente ela está fechada para o interesse da Rússia. A mudança de posição da Turquia, ainda que gradativa, ainda que precise de mais observação, também foi bastante importante. A questão da tentativa persistente de bloquear o Cáucaso também é relevante. E o que eu trouxe na live de ontem, você tem aí 10, 12, 13, talvez 15% de população de credo islâmico dentro de Moscou e adjacências. Que você tenha 5, 7% dessa população, não estou dizendo 5, 7% do total da população, estou dizendo 10% desses 15, 1,5% da população de Moscou, que sejam de grupos ligados a conceitos como da Irmandade Muçulmana, de grupos wahhabitas, de grupos aí ligados a extremistas do Cáucaso Norte, do Cáucaso Russo, é um fator de desestabilização. A própria questão da quantidade de armamento que o Azerbaijão recebe de Israel, eu já fiz aqui a analogia, é como se você tivesse esse suprimento dado pelo Irã ao Hezbollah, Israel dá ao Azerbaijão, com o objetivo, em algum momento, se for necessário, quero crer, criar uma desestabilização nas suas fronteiras, quais sejam, em Chechênia, Ingushétia, Abcásia, Daguestão, Tcherquésia, está tudo ali. É o Cáucaso Norte, onde você tem um componente étnico turquificado, populações sunitas e caldo de cultura, inclusive, para extremistas. Isso já foi testado na década de 90 com um ex-tenente da Força Aérea Russa chamado Zohar Dudayev, na Chechênia. Na primeira incursão que os russos fizeram a Grozny, após o final da União Soviética, eles foram derrotados. Na segunda, com força total, eles conseguiram controlar a República Autônoma da Chechênia, que tem 1 milhão de habitantes. Então esse cerco ele está sendo trabalhado no Cáucaso, esse cerco ele está sendo trabalhado na Turquia, está sendo trabalhado na Polônia, está sendo trabalhado nos Bálticos, está sendo naturalmente trabalhado na Ucrânia há muito tempo, está sendo trabalhado do outro lado no Cazaquistão, lembrando que o Irã não tem fronteira com a Rússia. A fronteira do Irã com a Rússia é uma fronteira marítima, não tem fronteira terrestre, é a fronteira do Cáspio, por onde, inclusive, tem transitado a maior parte do armamento que o Irã encaminha à Rússia. A leste, você tem, por exemplo, o Turcomenistão, que recentemente estabeleceu relações privilegiadas com Israel, e que também é um outro país que tem sido muito assediado para que aumente, de alguma forma, esse espectro de cerco ao Irã. A posição do Azerbaijão é uma posição dúbia, porque, ao mesmo tempo que ele serve para essa chantagem da OTAN, ao mesmo tempo que ele serve para essa chantagem dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, ele tem dois vizinhos, um ao norte, que é a Federação Russa, outro ao sul, que é a República Islâmica do Irã, que efetivamente o pressionam para que ele faça concessões necessárias no sentido de não criar, pelo menos, desestabilização na região. Olhem para os mapas. Vejam se o que eu estou colocando faz ou não sentido. Cria-se um fenômeno de cerco físico aos interesses da Federação Russa. Aí vocês vão dizer, os sírios estão com os russos, os norte-coreanos estão com os russos, naturalmente. Você tem todo aí uma simpatia de venezuelanos, de cubanos, eventualmente dentro dos BRICS, que há uma postura, pelo menos, no mínimo, de neutralidade dos outros 4 integrantes, um pouco mais, um pouco menos. A China faz, inclusive, exercícios navais conjuntos com os russos, mas quando fala sobre a integridade territorial da Ucrânia, naturalmente hesita por questões internas. Mas o vizinho da Rússia, que é condição sine qua non, não é, de alinhamento, que não é passível de pressões, pelo menos até aqui, né? A gente pode ser surpreendido muitas vezes com relação a fatos supervenientes, mas o que acontece, né, nesse momento mais claramente visível, não é? O aliado do Putin é o Lukashenko. E por isso, e pela contraofensiva ucraniana não ter sido tão exitosa quanto os seus aliados imaginariam, eu vejo que sim, pode acontecer. Eu não vou dar um número de 0 a 10, mas pode acontecer a tentativa de desestabilização da fronteira de Belarus a partir da Polônia.
E talvez faça muito sentido imaginar que o Grupo Wagner esteja sendo estabelecido em Belarus com o objetivo de fortalecer as defesas de Belarus e, eventualmente, isso aliado ao fato do exército de Belarus ter recebido armamento nuclear tático, ter recebido aviões, MiGs, para o lançamento desses armamentos, ter recebido, inclusive, sistemas de defesa aéreo adicionais, S-400. Isso tudo faz bastante sentido, porque provavelmente a inteligência russa tem essa informação.